Nem todos, incluindo a mim mesmo, têm uma visão 20 por 20. 20 por 20 é um termo que se refere à acuidade normal de visão. É medida por uma distância de 20 pés. Então, se você tem uma visão 20 por 20, você pode ver normalmente a uma distância de 20 pés. É isso que significa ter uma visão 20 por 20. Mas ter uma visão 20 por 20 nem sempre significa que você tem uma visão perfeita. Ter uma visão 20 por 20 significa ter nitidez ou clareza em sua visão a uma certa distância. Eu estava me perguntando esta manhã, nós entramos no ano 2020, que nós precisamos de uma visão espiritual clara. Cada um de nós precisa de uma visão 20 por 20 espiritual no ano de 2020. Se nós formos honestos conosco mesmo, a realidade do nosso planeta é um desafio. As linhas entre o certo e o errado estão embaçadas, entre verdade e erro, e isso tem acontecido por algum tempo. Está difícil distinguir entre o fato e a ficção. Hoje as pessoas perderam a visão das raízes espirituais e, em vez disso, aceitaram teorias e filosofias obscuras promovidas como a verdade no Evangelho. A busca por fortuna e poder tem cegado muitas pessoas, tem levado a obscuras tragédias desconhecidas para elas no futuro próximo. A nossa visão ficou tão obscura que as pessoas vivem para o hoje, com pouca consideração ao julgamento futuro e questões de consequências eternas. Paulo descreve essa situação não somente para as pessoas daquele tempo, mas para as pessoas do nosso tempo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz, no quais o Deus desse século cegou. Hoje, realmente, as pessoas não podem ver o que estão procurando. Vocês já ouviram essa expressão? Não podem ver o que estão procurando? E hoje, definitivamente, parece mais do que nunca do que eu e você precisamos de uma visão 20 por 20. Nós precisamos ver as coisas claras, vê-las como realmente são, para conhecer os dias nos quais nós vivemos e também para saber como viver nestes dias. Nós precisamos de uma clareza de visão. E Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, e unjas os teus olhos com colírio para que vejas, e nos ver como nós realmente somos, desesperadamente necessitados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter as nossas lentes espirituais ajustadas. Nós precisamos ter um foco nítido das coisas. Nós precisamos concentrar a nossa atenção no que é mais importante. Nós precisamos de uma definição visual clara. A nossa visão deve estar concentrada mais hoje do que nunca. E quando a nossa visão está desfocada, eu, como vocês, visitamos um optometrista ou um oftalmologista para consertar as coisas. E eu apresento a vocês hoje o nosso grande optometrista celestial, que pode nos dar a visão espiritual que nós precisamos hoje. Se nós olharmos para ele, o nosso astigmatismo espiritual será substituído por clareza e nitidez. Nós encontraremos alguns problemas sendo resolvidos, nós encontraremos alguns mistérios sendo compreendidos, nós encontraremos algumas perplexidades sendo esclarecidas. Muitas vezes na Bíblia, nós somos admoestados a olhar para Deus, ou como alguns escritores da Bíblia dizem, contemplá-lo. Olhar para Ele, contemplá-lo. Nós temos a tendência natural de olhar para todos os lugares, exceto para cima. E se nós não olhamos para cima, nós teremos problemas. Você se lembra da história de Moisés, um israelita que foi educado na casa de Faraó? Ele estava preocupado pela maneira com a qual os israelitas, o seu povo, estavam sendo tratados pelos egípcios. E um dia ele encontrou um israelita que estava sendo espancado por um egípcio. E o que Moisés fez? De acordo com Êxodo capítulo 2, versículo 12, Moisés olhou para um lado e olhou para outro lado e não viu ninguém e matou o egípcio. Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, mas ele não olhou para cima. Se ele tivesse olhado para cima, improvavelmente ele teria feito justiça com as próprias mãos. E ele teve que fugir para salvar sua vida pelo que ele tinha feito. Então eu proponho a vocês hoje que olhar para Jesus, olhar para Deus,
é absolutamente necessário se nós não quisermos ser acometidos com um astigmatismo espiritual. Esta manhã eu quero rever 4 razões pelas quais nós deveríamos olhar para Cristo. 4 razões pelas quais nós faríamos bem em olhar para Cristo. Ao rever essas razões, talvez nós aprendamos o que a palavra olhar significa. Aqui está uma pista, é mais do que uma olhadela casual. Então, por que nós precisamos olhar para Deus? Por que nós devemos concentrar a nossa atenção em Cristo mais hoje do que em qualquer outro tempo? Em primeiro lugar, nós devemos olhar para Jesus simplesmente para viver. Por favor, peguem suas Bíblias e vamos a Números capítulo 21. Há uma história aqui sobre o povo de Deus. Números capítulo 21, do versículo 4 ao 8. E é uma história fascinante. Vocês devem estar familiarizados com ela, se vocês estiverem familiarizados com a Bíblia de vocês. Logo que eles partiram do Monte Hor, e esta é a região na qual Arão morreu, os israelitas continuaram a sua viagem em direção ao sul. E eles sucumbiram ao seu velho hábito de murmurar. Eles continuaram a sua jornada em direção a Canaã, e a rota que eles tomaram era através de um vale arenoso e quente, e não havia sombra e não havia vegetação. O caminho parecia bem longo e bem difícil. Eles sofreram com o cansaço, com a sede e com a fome. Eles foram ingratos a Deus por sua provisão contínua e por sua proteção. Então, como resultado das suas reclamações, murmúrios e lamentos, eles se expuseram aos perigos do deserto. Então, um grande número de pessoas foi atacado e picado por cobras venenosas. Algo que eles não tinham experimentado antes por causa da proteção de Deus. Então, quando uma pessoa empurra a Deus, Deus é gentil, ele se afasta. E quando ele se afasta, a sua proteção é retirada e as pessoas sofrem as consequências de suas decisões e atos. Muitas pessoas foram atacadas por essas cobras venenosas. Havia grande terror, havia uma confusão no acampamento. Em todas as tendas havia alguém que havia morrido ou estava morrendo. Ninguém estava salvo. E, como resultado, o povo se humilhou diante de Deus e eles pediram auxílio a Moisés. E a Moisés foi ordenado fazer uma serpente de bronze. E ele tinha que colocar a serpente de bronze em um poste. E ela foi levantada entre o povo. E todo que fosse picado deveria olhar para aquela serpente de bronze. E se eles realmente olhassem, foi prometido que eles seriam curados. Então Moisés fez o que foi ordenado. Ele fez a serpente e a colocou num poste, e as boas novas foram espalhadas pelo acampamento. Olhe para aquela cobra e você será curado. Então, infelizmente, muitos haviam morrido, e quando Moisés levantou a serpente naquele poste, vocês podem entender porque algumas pessoas estavam um pouco hesitantes em acreditar que olhar para uma serpente de bronze traria uma cura. Então, eles se recusaram a olhar para a serpente. Então, ao se recusar a olhar, eles não viveram. Eles morreram por causa de sua descrença. Porém, havia um número de indivíduos que tinha fé nas provisões que Deus havia feito. O levantar da serpente foi planejado para ensinar uma importante lição ao povo de Israel. Simplesmente que eles não poderiam se salvar do efeito fatal do veneno. Não importa o que acontecesse, não importa o que eles fizessem, eles não poderiam se salvar do efeito fatal do veneno. Somente Deus era capaz de curá-los. E foi requerido deles ter fé na provisão que Deus tinha feito. O que eles tinham que fazer era olhar e viver. Verso 8, e disse o Senhor a Moisés, faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Havia salvação naquele símbolo, havia salvação. Agora, obviamente, não havia virtude alguma naquela serpente. De fato, era um símbolo da vinda do Messias, do Cristo. Durante uma conversa à noite com Nicodemos, um líder religioso, Jesus procurou ajudá-lo a entender
Como uma pessoa poderia ser salva, como uma pessoa poderia experienciar uma nova vida, como uma pessoa poderia ir para o céu e viver eternamente. E ele explicou essas coisas para ele. Ele explicou o segredo. E ele disse que o segredo é contemplar. Vamos a João capítulo 3 e vamos observar parte da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vamos aos versos 14 e 15. Vamos a João capítulo 3, versículos 14 e 15 e ver o que Jesus revelou a Nicodemos. O segredo para assegurar a vida eterna, como uma pessoa pode ser salva, como uma pessoa pode experienciar uma nova vida e viver eternamente. E Jesus, se referindo à história de Números, observem, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como a imagem foi feita à semelhança daquelas serpentes venenosas ferozes, então aquele que trouxe a redenção deveria ser feito à semelhança da carne pecaminosa. Então Deus se tornou homem. Então todos nós sentimos aquela picada mortal, não sentimos? Picada daquela velha serpente chamada Diabo, Satanás. De acordo com o Apocalipse, a única maneira de nós nos recuperarmos é olhar para Jesus na cruz do Calvário. E ao fazer isso, nós viveremos. Então, olhe para a cruz. E se você nunca olhou para Cristo para receber perdão pela fé no seu sacrifício expiatório, por que não olhar agora? Por que não olhar para a cruz do Calvário agora e como aquele símbolo sem vida, aquela serpente de bronze lá no deserto, Cristo tem poder, Cristo tem virtude nele mesmo para curar qualquer um que olhar para ele e viver. Ele fará isso. E não pense que seu próprio mérito salvará você, que a sua bondade salvará você. Não olhe para você achando que você tem poder para se salvar. Cristo é a sua única esperança de salvação. Jesus morreu por você porque você é incapaz de salvar a si mesmo. E mais do que isso, Cristo nos garante vitória na vida cristã, onde o impossível se torna possível. Nós precisamos olhar para Jesus se nós quisermos andar sobre as águas. Vamos ler mais uma famosa história, Mateus capítulo 14. Esta centraliza-se no discípulo Pedro. Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Alguém pode falar aqui hoje, andar sobre a água? Eu mal posso andar. A Bíblia nos encoraja. Jesus nos torna possível andar sobre as águas. Eu vou explicar isso à medida que nós lemos a história. Os discípulos estavam no mar. Eu não vou dar todo o contexto, mas eles estavam no mar. E uma tempestade veio sobre eles rapidamente. Eles não estavam esperando isso. Foi um grande contraste naquele dia perfeito que eles estavam vivendo. E os discípulos saíram sozinhos aquela noite e Jesus os estava observando à distância. E eles estavam procurando tirar as águas do barco e procurando estabilizar e tornar o barco seguro, e Jesus eventualmente veio até eles. E você se lembra como ele veio até eles? Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas e os discípulos estavam com medo, porque eles achavam que tinham visto um fantasma. E Jesus disse, não fiquem com medo, sou eu. E quando eles aceitaram o fato de que era Jesus, o que Pedro falou? Ele disse, Senhor, se é você, eu não sei por que ele falou isso, mas ele disse, mande-me andar sobre as águas até você. E Jesus disse, venha. E quando Jesus diz venha, ele não está esperando que você fale. Ele está esperando que você será bem-sucedido. Ele disse, venha para Pedro, e Pedro saiu em direção a Jesus. O que parecia impossível se tornou possível. Olhando para Jesus, Pedro realmente andou sobre as águas. É uma história incrível.
Como você gostaria de experimentar isso na sua vida? Não literalmente andar sobre as águas, mas viver essa vida vitoriosa, o impossível se tornar possível. Se nós somente olharmos para Jesus, é possível. A experiência de Pedro simboliza a vida de um cristão que está olhando para o autor e consumador de sua fé. Isso é o que a experiência de Pedro representa. O cristão que está olhando para o autor e consumador de nossa fé é mais do que um milagre, é mais do que um milagre que alguém abrisse o seu coração a Jesus, para Jesus mudar o seu coração duro e teimoso, do que Jesus fazê-lo andar sobre a água. É mais do que um milagre. Então nós estamos falando sobre andar sobre as águas, mas não é o maior milagre do mundo. O maior milagre do mundo é quando alguém diz sim para Jesus. Algo estranho acontece no coração. É o trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando no coração. Ele está derretendo aquele coração teimoso e resistente. É um milagre maior do que alguém andar sobre as águas. Então, sua experiência simboliza a vida de um cristão que está olhando para Jesus como autor e consumador de sua fé, vivendo uma vida diária de vitórias sobre tendências hereditárias e cultivadas para pecar, não cedendo à raiva, não cedendo ao ressentimento, não cedendo a uma vida de ganância, acima das emoções turbulentas de um coração natural, não deixando os pensamentos e sentimentos de alguém e seus próprios pensamentos ditarem a maneira que ele tenha que viver, mas rendendo-se à autoridade de Jesus Cristo e aceitando de coração que ele tem o melhor para nós, mesmo que seja contrário aos nossos sentimentos e emoções. Isso é o que significa andar sobre as águas. Andar sobre as águas não significa olhar para outra pessoa, achando que ela é melhor do que ele. Também não significa que a pessoa não terá nenhum problema andando com Deus e que não haverá nenhuma luta. Não. Não significa que uma pessoa ficará indiferente sobre os problemas que estão em volta dela, se considerando muito santo para estender uma mão amiga. Ao contrário, olhar para Jesus nos proverá de divina graça, divina assistência, para viver uma vida que agrada a Deus e que agrada àqueles que nos cercam. Então, você gostaria de andar sobre as águas? Agora, se você mantiver em mente que você não pode ficar autoconfiante como Pedro ficou, se você lembra da história, Pedro olhou para trás para os outros discípulos, uma olhadela um pouco presunçosa. Ele desviou os olhos de Jesus e o vento estava muito forte. A tempestade estava forte, as ondas subiram e por um momento Pedro perdeu Jesus de vista. Naquele momento Pedro perdeu a fé e Pedro afundou. Mas Pedro sabia que Jesus estava em algum lugar lá e ele gritou: Senhor, me salve. E Jesus o alcançou e o pegou e o salvou. Jesus não convidou Pedro para ir com ele para perecer. Então, ele não nos convida para segui-lo e depois nos abandona. Olhar para Jesus é ter a certeza de sua presença. Nós somos confortados por sua graça perdoadora e nós somos encorajados por seu poder capacitador. E nós confiamos na promessa de que quando nós passarmos pelas águas, Deus estará conosco. E ao passar pelos rios, eles não nos encobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado. Porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o seu Salvador. Nós podemos ter a certeza disso hoje. Então, para andar sobre as águas, nós precisamos olhar para Jesus. Em terceiro lugar, nós precisamos também olhar para Jesus para nos mantermos concentrados. Deus nos oferece esse conselho salvador de vida em Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz: Olhai para mim e sereis salvos. E a antítese para essa sabedoria é: olhe para você mesmo e tudo ao seu redor e esteja perdido. Muito tempo ouvindo notícias ruins produz ansiedade. E a mídia hoje exagera tudo. Não caia nessa. As notícias ruins estão lá mesmo, na mídia. Pensem sobre os temores da guerra. Pensem sobre o Irã. Por um momento, problemas com fogo, pense na Austrália, conflitos políticos, atiradores loucos.
A lista é interminável. E pensar sobre essas coisas pode ser absolutamente esmagador. Não faça isso. E olhar para dentro de você pode ser depressivo também. Se nós formos honestos conosco mesmo, nós veremos que os nossos motivos não são sempre puros. O egoísmo dita algumas de nossas decisões, que o bem que nós procuramos fazer é colocado de lado por algo menos importante, e que é fácil abrigar ressentimento e discórdia, e com Jeremias nós podemos dizer facilmente, enganoso e perverso é o coração humano. A social não ajuda em nada também. Depois de olhar para o Facebook de um amigo seu, você pode achar que a vida dele é mais excitante do que a sua vida. E isso é só uma miragem, é somente uma miragem. As pessoas somente postam aquilo que elas querem que os outros vejam. Elas não postam coisas ruins, como coisas comuns do dia a dia, quando você está limpando o banheiro, por exemplo, quando você está na cozinha, por exemplo, fazendo algo que você não quer fazer, ou quando você está com dor de cabeça, ou você está sem maquiagem, ou quando você não está com a sua melhor aparência. As pessoas somente postam aquilo que elas querem que os outros vejam delas. E é muito provável que aquele amigo que você quer ser igual, ele também quer ser igual a você. É por isso que a Bíblia nos encoraja a não sermos contados entre aqueles que se comparam entre si. E sim, se nós olharmos para Jesus, haverá descanso, haverá conforto, a confiança, a paz. Quando nós olhamos para Jesus, não para nós mesmos, não para o mundo, eu não estou dizendo que nós devemos ficar alheios ao que se passa em volta de nós. Eu não estou dizendo que nós devemos enterrar a nossa cabeça na areia. Eu não estou sugerindo que nós não devemos olhar para a cadeia profética e como as coisas estão se cumprindo. Eu não estou falando sobre isso. Aliás, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, sobre o que é o livro de Apocalipse, primariamente, entre a besta, os 10 chifres, o dragão e as pragas, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é sobre a revelação de Jesus Cristo. Até o livro de Apocalipse nos encoraja, no meio de tudo isso, a mantermos os nossos olhos fixados em Jesus. Então, olhe para Jesus, não olhe para dentro, não olhe para fora. Olhe para cima, onde há paz, conforto, confiança e descanso. E por último, nós devemos olhar para Jesus para sermos como Ele. Eu estou falando sobre adotar o caráter de Jesus. Nós podemos ser como Ele em caráter. A Bíblia contém a verdade e ela diz que nós nos tornamos naquilo que nós contemplamos. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, por um momento. A Bíblia é clara e nos diz que ao contemplarmos, nos tornamos transformados. E diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quanto mais tempo nós olhamos para Jesus, quanto mais tempo nós passamos com Ele, o Espírito Santo entra em nossas vidas, nos transforma e nos torna mais semelhantes a Ele. Quanto mais nós olharmos para Jesus, mais nos tornaremos como Ele. E essas são boas novas. Mas eu preciso ser transformado a cada dia. A cada dia eu preciso me tornar mais e mais como Jesus. Se você não sente que você é pobre, então peça para Deus para mostrar para você quem você realmente é e que você tem o desejo e a ânsia de ser como Ele. Isso não acontece como por osmose. Não acontece no vazio, ou simplesmente porque nós fazemos as coisas certas e aparecemos no evento certo, ou simplesmente porque nós queremos ou desejamos ser como Ele. Isso não acontece dessa maneira. A cada dia nós precisamos passar 1 hora com o Senhor, e então nós precisamos permanecer conectados com Ele o resto do dia, reconhecendo a sua presença e se apropriando da sua graça, e confiar no seu poder, e somente então nós seremos mudados. Eu quero ser mudado, e você? Então, olhe para Jesus. Para quê? Para viver.